Você faz hemodiálise ou conhece alguma pessoa que faz? A insuficiência renal crônica faz parte da vida de muitas pessoas no Brasil. E nós acreditamos que trazer essas histórias para cá, conhecer os caminhos percorridos por pessoas que experimentaram as transformações de impacto que acompanham o diagnóstico da doença renal e encontraram formas de ressignificar os elementos da sua vida, pode ser muito inspirador. E se você não conhece a realidade de uma pessoa com insuficiência renal, eu tenho certeza que você vai se surpreender com tudo que você vai ouvir aqui hoje. Se esse não for o seu caso, eu espero que essa nossa conversa possa te trazer algum conforto ou perspectiva. Vamos conversar de coração aberto sobre a vida depois do diagnóstico. Vem com a gente? Eu sou Marjorie Frajone e você está no Hemodiálogos. E hoje nós recebemos o Ailton de Abreu. Ele fez 6 anos de diálise e acabou de receber um transplante e tem muito para compartilhar com a gente sobre o processo dele. Seja muito bem-vindo, Ailton. Prazer ter Obrigado, você aqui. prazer é meu. Quer falar um pouquinho de você para o pessoal antes da gente continuar? Quem é você? Sim, meu nome é Ailton de Abreu, tenho 65 anos, 5 meses de rim novo, sou auditor, formado em administração de empresas, mas trabalho em auditoria já há 40 anos, atuo ainda, trabalho na área e fiz tratamento de hemodiálise por algum tempo e tive a bênção de Deus de ser escolhido, na fila do transplante. Que maravilha, né? Eu já fico muito feliz ouvindo. Bom, a gente tem aqui uma história, incrível, de muitas nuances aí pela doença renal crônica. Você passou, acredito, por todos os processos, né? Fez a diálise, fez o transplante. Todos eles são uma adaptação, mas eu quero saber onde tudo começou. Como É, foi isso? não é tão difícil falar, mas assim, a gente faz exames, periódicos e médicos, acho que todo mundo faz isso na vida. Eu fazia periodicamente, e lógico que todo mundo, principalmente quem é obeso e tem problema de pressão, esse tipo de coisa, busca o cardiologista, eu fazia exames periódicos. E uma vez, num exame, eles pedem aqueles exames de rotina, apareceu lá um indicador, lá um índice, que eu sinceramente nem sabia para que servia, sempre vinha normal. Num determinado exame apareceu um índice de creatinina alto. Depois eu vim a saber que a creatinina é o que mede a função renal. E apareceu alto, o médico me indicou para procurar um especialista, eu fui, numa médica especialista, e ela fez exame, pegou exames de tempos, e ela percebeu que esse meu nível de creatinina estava subindo muito ao tempo. Então, o diagnóstico à época foi que eu tinha uma doença autoimune. É, Apesar de eu ter diabetes, a maior parte dos pacientes renais crônicos vem Do da diabetes. diabetes. No meu caso, foi uma doença autoimune, que o diagnóstico foi nefropatia por IgA, que é o autoimune. Então, esse ataque da defesa nos rins, ele causa algumas inflamações, né, no rim, e aí vai perdendo a função renal, que foi o diagnóstico que foi feito. Você tinha quantos anos? Foi há 8 anos atrás, 8 anos atrás. Aí, depois do diagnóstico, eu ainda, ela amenizou o problema, fazendo um tratamento com medicamento durante algum tempo, mas ela, naquela época, ela já deu indício para mim, olha, um diagnóstico desse, logo você vai ter que passar por hemodiálise e futuramente transplante. Aquela previsão dela, à época, se concretizou perfeitamente. E como foi pra você receber essa notícia? Terrível, terrível.
acho que como todo mundo que recebe uma notícia de saúde, dessa forma, parece assim aquelas coisas que várias pessoas comentam, o chão, sai, você fala: "Putz, é o fim", né, tem um monte de gente que fala para mim até que eu sou uma pessoa negativa, mas uma doença desse tipo e eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com o incerto, né, aquilo que está na minha mão e que eu sei controlar é fácil, administrar, mas um negócio que eu não sei o que é, né, o que que é a hemodiálise que eu tenho que fazer, que ela me diz. Nossa, eu achei que dali a 1 ano eu já estava morto, né. E aí, sei lá, foi acontecendo uma série de coisas e durante o tratamento, vou dizer para vocês que eu esqueci, estava bem, estava sentindo absolutamente nada, tinha nada. E fiz esse tratamento durante aí uns 2, 3 anos, mais ou menos. Esse primeiro tratamento que ela te passou, É, com medicação. isso. Não fazia diálise ainda? Não, não. Aí, vamos dizer assim, eu acredito que para os médicos especialistas e para quem conhece, acredito que seja normal, mas para mim eu estava bem, de repente eu comecei a ter uma série de problemas, coisas assim que eu me sentia muito mal, em tempos assim de um calor enorme de verão, eu sentia muito frio, eu mudei assim meu jeito de ser completamente. E aí eu e minha família, a gente correu no 9 de julho e foi ali que foi a virada, da minha vida, que ali foi, diagnosticado que eu já estava com o rim, totalmente Comprometido. parado, totalmente comprometido. É, só eu imagino que seja muito impactante. Eu acho importante a gente voltar numa questão, que é a questão do exame de rotina. Só para quem está ouvindo, talvez não tenha conhecido nossos outros episódios, a gente fala bastante sobre o exame, sobre conseguir identificar o mais cedo possível. E o exame de creatinina são exames de rotina, de creatinina, de ureia, são exames que vão apontar como andam as funções renais. Só que, como alguns especialistas já alertaram aqui com a gente, é, é importante levar esses exames para um nefrologista para que ele veja como está a função renal aí, no seu corpo, caso você precise, eh, entrar com algum tipo de tratamento, o mais rápido possível. Voltando para a história do Ailton, para sua história, depois eu li um livro de uma paciente renal, que ela fala que teve um contato muito difícil com a máquina da diálise, que ela não queria conhecer a máquina, que ela resistiu muito. Eu queria saber como que foi isso no seu caso. Desde o começo você já quis conhecer, já quis saber como era, ou você resistiu bastante até não dar mais, assim, agora eu vou ter que olhar para a cara dessa máquina, vou ter que fazer as pazes com ela. É fácil falar isso, só um comentário antes, eu tive, bem antes, dessa época, eu tive síndrome de pânico bem forte, eu cheguei numa época a já ter dificuldade de sair de casa, esse tipo de coisa, e fiz tratamento com medicamento, etcétera, já estava bem melhor, mas assim, a ideia é que eu continuo com o pânico o resto da vida, mas eu sei conviver legal com ele. Bom, fui na época lá no pronto-socorro 9 de julho, me encaminharam para a área da especialidade lá, de nefrologia, e aí chegou o dia que eu tinha que fazer a primeira hemodiálise. A minha filha estava comigo no hospital, naquela época, e eles no hospital eles trazem a máquina no quarto, né? E aí eles trouxeram aquela máquina para fazer com um catéterzinho, né? A ligação. Então, para quem não conhece, né? Coloca um catéter aqui e liga uma mangueirinha que vai ligar na máquina, né? E aí tem a passagem daquela mangueira que passa o sangue e de volta do sangue e a máquina, que eu combinei com a minha filha.
nós vamos colocar a máquina atrás de mim, então a gente coloca um pouco para frente, a máquina para trás, e aquela mangueira com sangue passava aqui na minha frente, então a gente cobria com lençol para eu não ver o sangue e não ver a máquina. Eu fazia hemodiálise sem ver a máquina e sem ver o sangue. Porque eu tinha uma dificuldade terrível de olhar para a máquina e olhar para o sangue. E Né? foi assim os 6 anos? Não, graças a Deus, não. Lá no hospital, você já vai começando a acostumar com a ideia, né? E aí acabou minha estadia lá no hospital, sei lá, acho que foi uma semana ou uma semana e meia, mais ou menos. Eles me indicaram uma clínica, e eu fui para uma clínica de hemodiálise. Aí foi o caos total, né? Porque numa clínica de hemodiálise são várias pessoas numa sala fazendo hemodiálise, então tinha uma máquina aqui do meu lado, que era do colega do lado, uma máquina do lado direito, que era do colega, e assim vai, e na frente, e aquele sangue circulando, pessoas passando mal, pessoas legais, então é assim, o início, a convivência ali no início, para quem tem pânico, é bem complicado, então isso que a pessoa citou no livro aí, é verdade, acho que para uma pessoa que não tenha pânico também. Mas tudo é questão de costume, né, na vida. Os enfermeiros, os psicólogos, as pessoas que estão em volta de você, então ali tem pessoas que fazem há muito tempo hemodiálise, então as pessoas vão te dando toques, vão falando. Tinha um colega muito engraçado, ficava brincando, sentado do meu lado, ficava brincando o tempo todo. Então, assim, vai amenizando, amenizando, até que vira uma rotina. É dia sim, dia não, não tem opção. Eu perguntei para a médica, quando ela me deu o diagnóstico inicial, eu falei, tem opção de não fazer? Ela falou, não. Então, não tem opção, vamos lá, vamos acostumar. Que foi o que aconteceu comigo, acredito, com a autora do livro também. Né? Sim. Eu pergunto porque foi uma coisa que me marcou muito nesse livro, e foi uma perspectiva que eu não tinha, como que as pessoas às vezes demoram para lidar bem com a máquina, né, para olhar para ela e falar: vamos aí nessa jornada". Porque, coincidentemente ou não, eu tive contato com algumas pessoas que têm uma experiência boa, sabe, e lidam bem com a máquina e tá tudo bem, sabe. Uhum. Então eu nunca pensei que talvez conhecer a máquina fosse uma questão. E aí quando eu li isso no livro eu falei: "Preciso falar sobre isso com ele". Só que aí depois de um tempo você se adaptou? Demorou muito tempo? Foi pouco tempo? Não, é pouco tempo. Veja, é uma intensidade tão grande, né, no Dia sim, início, dia não é dia bastante sim, dia coisa. não, 4 horas, né. Então, tipo assim, é uma convivência ali, você acostuma e para quem tem um problema, né, e tem medo de ter que passar por esse processo, eu digo sempre isso: "Olha, eh, acostuma". Eu tenho um amigo, muito próximo, ele começou a fazer hemodiálise há pouco tempo, essa foi minha mensagem para ele: "Vai tranquilamente, porque, acostuma", sabe, é quase você vai para casa, descansa um dia, dia seguinte você já está lá de novo, com as mesmas pessoas em volta de você, pessoas que você gosta, pessoas que você não gosta, pessoas que estão passando mal, e você convive, aprende a conviver, e a máquina vira um negócio desse tamanhinho aqui, perto de tudo que está em torno ali, entendeu? Sim, aí você falou que depois que a médica falou com você sobre a doença autoimune, sobre a necessidade de fazer a possível, necessidade breve de fazer a diálise, você falou: "Nossa, daqui a 1 ano eu tô morto". É, E não estava. Passou sim. 1 ano, e aí como é que foi se dando as coisas? Começou a entender que era algo assim, tranquilo, tranquilo, depende da pessoa, né. Mas que era normal, que fazia parte da sua vida, É. que Eu acho que, eu, assim, conheci muitas pessoas que faziam. Existe pessoas que ficam bastante refratárias à ideia e reclamam o tempo todo,
e não querem estar ali? Tem, tá cheio, né, de pessoas que têm uma postura. Mas como eu perguntei para a médica lá no primeiro dia, né, eu tenho outra opção? Não. Então, acredita que aquilo funciona e vamos em frente, vamos conviver. É o que acontecia. Tem horas que não é muito legal, sendo bastante sincero, tem horas que você não está bem, ele te puxa muita energia, né? Então, tem dias que eu saía depois da diálise, parecia que eu estava com uns 40 anos mais, assim, sabe? As pernas pesadas, cansado. Mas dia seguinte, renovação total e vamos em frente. Eu acho que é assim. E a gente, eu acho que todos os pacientes devem ser igual, a gente se calibra muito pelas pessoas que estão no entorno, sabe? Então você vê gente, puxa, muito para cima, muito, muito feliz, tá ali, mas está dizendo assim para gente, constante isso, não é assim esporádico. Nossa, como eu estou feliz que Deus me deu essa oportunidade de estar aqui fazendo hemodiálise, né? Eu pensava que eu ia morrer em 1 ano depois daquela consulta, né? E essas pessoas se diziam sempre isso para mim. Então, e pessoas assim, que às vezes chegavam mal, e estava ali brincando com as outras e levantando o astral das outras, né? E coisas do tipo assim, num ambiente desse, que não é agradável, claro, eu via ali pessoas, tinha um senhor onde eu fazia, ele tinha 80 e poucos anos, acho que era 86, 89. Ele tinha dificuldade para andar, mas ele chegava sorrindo o tempo todo, ele conversava com as pessoas, entendeu? A vontade de viver, a dedicação dele para estar ali. Ele podia entregar os pontos, não podia? Podia entregar os pontos e estava ali, de boa. Fala assim, mas é idoso. Não, tinha uma menina lá de 22, 23 anos, né? Ia lá, fazia, estava sempre rindo, participava das brincadeiras com todo mundo. Então, e gostou, e se enfronhou tanto naquele mundo que foi fazer faculdade de enfermagem. Olha como. Legal. Então, você tem. O ambiente te joga para cima, entendeu? O ambiente te joga para cima. Com certeza. Eh, eu quero te perguntar como é que foi a sua mudança para Nefrostar. E uma coisa que me intrigou aqui, você não chegou a fazer a hemodiafiltração, Não, só a diálise convencional. sim. Por quê? Na época, no início lá que eu estava hospitalizado, foi o que o médico me indicou, né, que ele acreditava que seria melhor para mim. Foi uma pessoa da primeira clínica que eu fiz fazer uma demonstração dos tipos de tratamento e etc. Eu fui só conhecer uma clínica e resolvi ir para lá e foi lá que eu fui. E lá eu fiquei durante 4, 5 anos fazendo tratamento. Então foi uma opção só. Uhum. Dentre aquelas coisas que foram colocadas, eu decidi ir para a hemodiálise, ainda na máquina modelo antigo, né? Que ainda tinha aquele processo que fazia a pessoa sair um pouco mais debilitada, passei bastante tempo nesse tipo de máquina, e beleza, acho que aquela coisa de foi o que aconteceu, vamos dizer assim. Eu escolhi, me acostumei, tenho muita dificuldade de mudar de ambiente, etc. Muita dificuldade. Então, por isso que eu fiquei lá bastante tempo. Bastante tempo. Né? E aí como foi quando você mudou para Nefrostar? A Nefristar aconteceu assim, algum tempo atrás, quando ainda estava montando a Nefristar, do Morumbi, a minha esposa viu num site, alguma coisa assim, e me mostrou. Já tinha fotos, esse tipo de coisa lá. E aí eu pensei assim, puxa, está muito distante da minha realidade, não estava ainda montado, então assim, meio que naquela época eu apaguei Uhum. da minha cabeça. E aí mais para frente, depois da inauguração, já estava em funcionamento, tinha uma enfermeira que trabalhava na Nefrestar e que me falou
que eu conhecia, né, e ela me falou da Nefrostar, porque ela já estava trabalhando lá, e aí eu fui para conhecer, essa que foi a verdade. E assim, algumas vantagens que é muito mais próximo da minha casa, muito mais próximo. Porque eu moro ali no Morumbi, perto do estádio, então pela proximidade para mim ajudava bastante. A flexibilidade de horário era importante, porque Trabalho, eu ainda compromissos. trabalho e então eu queria ter a possibilidade de escolher horário para ir. E aquela coisa da clínica ser multidisciplinar, quer dizer, o que me chamou muita atenção no dia da visita, claro que as instalações, essas coisas são legais, e eu acho que é essencial mesmo, né, para o cara estar num ambiente agradável, mas o que me chamou a atenção, a máquina era a mesma que eu fazia, da mesma marca e tudo, mesmo modelo. Aí o multidisciplinar era o diferencial, né? Porque eu acho que dá uma oportunidade de tratamento. Eu comentei numa outra conversa que estava tendo de algo que me chocou assim, me chamou a atenção demais no dia que eu fui fazer a visita, que eu subi num lugar lá onde tem a academia, tipo uma academia, e tinha dois jovens, eram duas pessoas jovens lá que fazem hemodiálise, e eles estavam levantando peso. O que me chamou a atenção foi que o fato deles estarem levantando peso, os dois. Com um sorriso daqui aqui assim, olha, depois de ter feito hemodiálise. Eu falei, putz, quando eu fazia hemodiálise, eu saía, me sentia saindo com uns 40 anos mais, né? Como é que esses caras estão levantando peso e rindo, né? Porque eu acho que nem numa academia normal o cara levanta peso e tá rindo. Eu ainda brinquei com a minha filha. Eu acho que eles contratam esses caras para ficar levantando peso aqui, né? Só pode ser, não pode ser que eles saíram. Não, eles saíram do hemodiálise. Depois eu cheguei a encontrar com eles lá fazendo hemodiálise. Então, essa possibilidade de ter outras atividades, né, o acompanhamento da psicóloga, que é a Leslie, a, o acompanhamento do nutricionista. Eu fiz um negócio lá gente, eu não faria na minha vida jamais, que é quiropraxia, né? Ah, Então tem o Pedro lá, que ele faz quiropraxia. Ele me deu uns trancos lá, estourou meus ossos para tudo quanto é lado, caiu o osso pelo chão. E assim, eu não faria em outro lugar, entendeu? Mas eles, assim, para efeito do tratamento, eles têm um poder de convencimento fenomenal lá, me convenceram a fazer esses tratamentos paralelos, em horários alternativos tal. E eu fiz tudo que foi possível, né, durante o tempo que eu fiquei lá. Então, vamos dizer, esses diferenciais é que me levaram para a clínica, né, Freestyle. e Um aí monte de coisa, né, na prática é um monte aham. de coisa. Não, lá tem uma infraestrutura bem diferenciada mesmo, Hum, né. E aí lá você ficou dialisando quanto tempo? pouco tempo. Eu acho que eu não completei um ano. Eu Porque acho que eu... daí saiu a oportunidade É, de fazer o transplante. é, assim, eu vi muita discussão sobre fila de transplante na época que saiu o transplante do Faustão, né? E ouvi muita besteira sendo dita, inclusive na imprensa, que não reflete a realidade, e é o que aconteceu comigo. Meu número lá, minha esposa acompanhava sempre na internet a minha posição na fila, meu número estava lá para os 1.200, alguma coisa assim. Infelizmente, né, a quantidade de doadores no Brasil é muito pequena, essa fila anda muito devagar, mas mesmo estando ali no número 1.200, acho que, sei lá, uma benção de Deus, alguma coisa assim, teve um doador compatível, né? E aí eu fui chamado. Então, é por isso que acabei ficando. Eu acho que eu não complementei um ano na Nefrostar. E quando que você se aplicou, vamos dizer assim, nessa lista de espera?
Logo, é uma inscrição que você faz logo no início, né? Então, logo que eu soube e que Você já pensou na opção? sim, e que naquela época que eu fui lá para o 9 de julho, ó, vai começar o transplante, ali eu já vi como é que era o procedimento para inscrição e já fiz a inscrição naquela época, né? E foi ótimo, aparentemente. Deu É, tudo certo, vamos dizer assim. veja, tem um pouco da sorte, né? Vamos dizer assim, tem um dedinho sempre de Deus no meio, mas veja, só tem uma chance de uma pessoa fazer o transplante. É que um doador, uma alma bondosa, ou a família da alma bondosa, faça a doação. Não tem outra chance, né? Sim. Porque, tipo assim, minha família não tínhamos ninguém que fosse compatível. Filho não pode doar para pai, né? Então, minha esposa queria fazer doação, o médico aconselhou ela a não fazer, e por uma série de circunstâncias de saúde dela também. Então, eu acredito assim, se a gente não tiver hoje, né, pela legislação brasileira, esse tipo de oportunidade de que uma família abençoada possa fazer a doação, faz com que muitas pessoas, gente, olha, acredite em mim, eu vi muitos colegas que faziam hemodiálise comigo não aguentar esperar o tempo e morrer antes da hora. Muitos, muitos, muitos queridos colegas, que eu lembro de todos deles até hoje, inclusive um deles, que era, vamos dizer assim, que sentava do meu lado e que me levantava o astral e que ficava me contando piada o tempo todo, faleceu enquanto eu estava ali internado para fazer hemodiálise. Ai, sinto Um muito. cara de, acho que tinha uns 40, 50 anos, não aguentou esperar. E então é assim, infelizmente a gente depende de que uma família, nem tanto o doador, né, porque se a pessoa resolve ser doador, mas depois lá na hora que ele faleceu a família não doa, não adianta Não adianta. absolutamente nada. A gente entrou em questões importantíssimas aqui que eu acho muito interessante a gente trazer de uma maneira bem didática para quem está ouvindo a gente. Uma delas que você mencionou é o caso do Faustão. De fato, a gente lidou com muita desinformação relacionada a esse caso. Não tem como furar a fila do transplante, tá? Só para deixar claro para quem está ouvindo a gente. Existe uma série de questões, não é como se fosse uma fila um depois do outro e quem está na minha frente vai primeiro. Não é assim que funciona. Existe uma série de questões para uma pessoa fazer a doação para outra e, entre elas, a idade, o grau da doença, a necessidade que aquela pessoa tem e uma que é a mais importante, que é a compatibilidade. E Então, essa compatibilidade abre em várias frentes, o tamanho do órgão, uma série de informações que são checadas antes, então, não é uma coisa extremamente simples, né, exatamente. exceto o doador de vivo para vivo, né, nesse caso também faz o exame de compatibilidade e tal, mas aí é mais simples, né, Mas, de qualquer maneira, é mas um sistema muito complexo, né? não fura a fila da forma como comentaram, não Não existe. existe isso. Ele teve a oportunidade de ter uma pessoa compatível com ele atendia todos os requisitos naquele momento e aconteceu rápido e, e que bom, deu tudo certo, ele tá aí, ele tá bem. Só que também a gente tá falando de órgãos diferentes, né? Os rins hoje acho que o segundo mais procurado É. para transplante no Brasil. Então, o transplante de rins demora um pouco mais do que o transplante de coração, se eu não me engano, que foi o que o Sim. Fausto fez. Então, é bem importante a gente ter isso em mente, tá? Existe uma série de requisitos, é um sistema super complicado, então não há essa conversa de furar a fila ou não. E a outra questão é sobre a doação, né? Acho que acho que acho que você pode falar melhor que eu sobre essa questão da família, né? Sobre como deve ser feita essa doação. Existe a doação em vida, que a pessoa, se ela for uma pessoa em boas condições de saúde, que tenha uma compatibilidade, às vezes a pessoa ela quer doar para uma pessoa que ela já conhece, faz todos os exames, é compatível,
tem a liberação do médico, tudo mais. É um caso mais simples, mas às vezes a pessoa não tem outra pessoa diretamente que quer doar, às vezes ela só quer fazer a doação do órgão. Então ela tem que procurar os órgãos competentes para que possa auxiliar nesse caso. Mas no seu caso foi outro caso. Então, se você puder compartilhar com o pessoal como é que funciona melhor. Veja, familiar, assim, não tive essa opção, né? O filho não pode, a minha esposa, o médico, por problema de saúde, não recomendou. Para quem deseja doar para um familiar, por exemplo, não sou médico, não sou especialista, mas por tudo que eu ouvi, inclusive no Hospital do Rim, que eu fiz o transplante no Hospital do Rim, é assim, é uma doação de um órgão, você está tirando o órgão de uma pessoa viva e colocando numa outra pessoa, quer dizer, não existe a chance de eles se arriscarem a prejudicar uma pessoa para salvar a outra, não existe isso, né? Então a recomendação do médico na época foi, olha, não doem, vamos esperar a fila, né? Isso ainda vai acontecer, fiquem tranquilos. Então, ok, tá mal a hemodiálise? Não, não tá. Na época eu falei, estou super bem tratado, tá super tranquilo, então vamos esperar. Ok, então isso para pessoas que tenham, sei lá, algum familiar que queira doar. Agora Mas só te interrompendo rapidinho, essa recomendação do médico com certeza foi porque ele havia motivos muito fortes para recomendar que não fosse feita a doação daquela pessoa, né? Então eles Se não... você tiver em boas condições de saúde, o Sim, médico permitir a doação sim, em vida, aí tudo bem, pode ir sim. sem medo. A história não correr risco para nenhum dos dois lados. Exatamente, Ponto, é isso. Então, exatamente. não tem risco, a avaliação do risco foi feita e não tem, ok, é aprovado. Agora, nós temos aqui no Brasil um problema seríssimo de legislação para doação de órgãos, isso é fato, porque demora muito e muitas pessoas ficam esperando e não saem. Saem numa condição dessa que você comentou agora há pouco, do caso da urgência. Então, em casos de urgência, de que a pessoa está numa fase complicada e que ela pode falecer, então aí é feita uma priorização. Então isso existe, a priorização em caso de urgência. Eu tive colega que ele, para fazer hemodiálise, tem que fazer o furo, tal, para fazer o acesso, e ele não tinha mais lugares no corpo para furar, ele não tinha mais acesso. Então, se ele não fizesse o transplante, ele ia morrer. Então, aí ele foi colocado numa priorização de fila, mas mesmo assim precisa ter o compatível, senão não faz. Senão vai ficar lá esperando, Vai né? ficar esperando da mesma forma. Fazer uma retratação rapidinho, eu falei que o rim é o segundo maior, a segunda maior fila de espera para transplante de órgãos. Na verdade, eu estava errado. A primeira maior. Ele é o órgão mais esperado nas filas de espera, então, só fazendo essa retratação. E a outra coisa que eu queria mencionar é sobre o papel da família na doação de órgãos, né? Se acontece, infelizmente, de um ente querido, de um parente seu falecer, a doação depende exclusivamente da decisão da família. Infelizmente, hoje, a gente não tem na legislação, como a Ailton comentou, algo que assegure a vontade da pessoa que faleceu. Então, eu quero ser doadora de órgãos, posso deixar um atestado, alguma coisa por escrito, posso até reconhecer firma. Depois que eu falecer, vai valer a decisão da minha família. E aí vai da minha família ou não acatar a minha escolha. Então, é muito importante que ainda em vida, quem tem a intenção de doar, pensar nisso e já ir conversando com os familiares e deixar essa vontade bem alinhada e bem esclarecida, para que você consiga fazer essa doação, para que a pessoa consiga fazer essa doação e consiga ajudar mais de 37 mil pessoas na fila só do rim, tá? Então, assim, faz diferença. Cada doação faz diferença. Então, só pra gente não deixar de passar por isso. E também aí um apelo a quem
olha para essas legislações, porque que a gente em Posso te vida contar uma não historinha? pode tomar a decisão do que a gente quer que aconteça depois que a gente falece. Sim. Eu vou contar uma historinha bastante simples, né? Para quem conhece, na Argentina mudou a legislação. Teve uma menina que chama Justina e saiu uma lei na Argentina que chama Lei Justina, por causa do nome da menina. O caso dela não era renal, mas ela faleceu esperando transplante. E o pai dela agitou a rede social, na época acho que foi o Facebook, e lá tem quando as pessoas fazem tipo um abaixo-assinado, conseguem uma quantidade, vira um projeto de lei e foi para o Congresso, foi aprovado, chamada Lei Justina. Ele mudou o jeito de fazer transporte, a forma de fazer o transplante. Então, a partir da Lei Justina, a pessoa nasce doadora de órgão. Ele não precisa se declarar, não precisa botar no documento. Lá, a lei é o inverso. Quando a pessoa não quer ser doadora, ele tem que se declarar e vai constar nos documentos dele. Nossa, Entendeu? que legal. E aí, nós tínhamos aqui o senador Major Olímpio, no Brasil, faleceu de Covid na época. Ele entrou com um projeto de lei que é idêntico à Lei Justina, invertendo a mão ali do transplante. E até hoje está tramitando lá no Senado Federal. Ele faleceu, foi para outro senador, até hoje está tramitando lá no Senado. Tá? Já teve um parecer lá do comissão, não sei o quê, mas não roda. Então, assim, não se prioriza. Você vê que tem leis assim que o pessoal prioriza, vai rapidinho. Enquanto isso, tem um monte de gente aí na fila perdendo a esperança, né? Alguns falecendo, perdendo a oportunidade. Fala assim, essa lei resolveria todos os nossos problemas? Certamente não. Certamente. Mas estudo, como acontece na Argentina, a quantidade de pessoas que conseguem um transplante é muito maior do que antes da lei. Por que a gente não faz isso, não é? Não resolveria todos os problemas, com certeza, Sim. mas seria uma grande ajuda. Então, acho que vale a pena a gente olhar um pouquinho mais para essas questões, que são muito importantes. Mas agora eu quero saber do seu transplante. Sim. Como você está se sentindo? Como é que é? A gente falou da vida pós-diagnóstico, da diálise, da briga para conseguir um transplante e agora transplantou. Vamos dizer assim, antes mesmo do transplante, a notícia ela é muito impactante, assim, vocês não fazem ideia do que é receber. Eu já tinha recebido uma ligação há uns tempos antes, e me ligaram, e aí falaram, ó, fica preparado, né, em atenção. Aí depois, mais tarde, me ligaram e falaram, ó, deu algum problema e não rodou. Então, tá bom, não foi para frente. Aquele eu nem conto. Mas esse, me ligaram 2h da manhã, falou, olha, apareceu um rim compatível, né, para você. Me perguntaram, você faz na madrugada de sábado, você faz hemodiálise quando? Faço amanhã de manhã. Então ela falou, vai para sua hemodiálise, acabou a hemodiálise, você vem para cá. Isso lá, o processo deles, acredito que todos os hospitais que fazem transplante deve ser igual, passa por uma bateria de exames. Essa bateria de exames foi depois do almoço, tipo meio-dia, 1h, até 11 da noite. 11 da noite veio a médica e falou, olha, você foi escolhido, amanhã de manhã, por favor, 5h da manhã aqui. 5h da manhã eu estava lá, Nossa, 7h da manhã entrei em serviço. Vocês não acreditam, ela fala, pode ir para casa, dormir e voltar às 5h da manhã. Mas imagina, que jeito que dorme, É uma notícia assim, para quem está na fila, eu penso, é uma coisa que a gente espera, sonha, reza, mas você não conta que vai acontecer ali, de repente vão te chamar, entendeu? É muito surpreendente. Até a ficha cair, eu já tinha feito a cirurgia, já, entendeu? Então, é muita surpresa, as coisas acontecem assim muito rápido. Então, tinha uma médica na Nefrostar que ela falava, Ailton, deixa já uma malinha pronta com as suas coisas, né? A gente nunca sabe quando...
nunca fiz isso, deixar uma linha pronta, imagina, né? Mas aconteceu e do jeito que ela falou, muita surpresa. E, e aí, assim, depois, até você acostumar, é bem complicado. Para as pessoas que são da nefrostar e que convivem com isso, devem saber, com o tempo que você vai fazendo hemodiálise, a quantidade de urina que você, de xixi que você faz, vai diminuindo com o tempo até zerar. Para mim já tinha zerado, não Sim. fazia mais. Eu perdia o líquido na máquina. E aí, depois do transplante, o primeiro sintoma que vem é você começa a urinar e muito, assim, então não para o tempo todo. Então, é uma mudança radical de tudo. É muito surpreendente, difícil da ficha cair. Eu vou te dizer que eu tive muita dificuldade da minha ficha cair do que estava acontecendo. E eu não sei se já Nossa, eu caiu. imagino. Eu não sei se já caiu. É muito recente, né? Muito recente, 5 meses agora. Muito recente. É só pra gente dar uma contextualizada, quando a pessoa tá em processo de hemodiálise, ela tem que fazer uma dieta um pouquinho mais adequada à realidade ali de quem faz a diálise. Não urina, né? Na maioria dos casos chega a não urina mais, e aí tira todo o líquido do corpo, tira todas as toxinas através da diálise. Então, é uma grande mudança de Antes rotina. não pode beber água, e eu não conseguia ficar sem, agora tem que tomar 3 litros por dia. Confesso que é difícil agora. Antes as enfermeiras que cuidavam de mim falavam: "Puta, como é que pode? O cara não pode beber água e adora tomar água. Agora tem que tomar muita água, tenho dificuldade de tomar 3 litros por dia". Muda tudo, São muda muitas tudo. coisas, né? Muda tudo. Não pode abusar, né, de tudo, alimentação, o que você bebe, o que você come, doces e etc, É né. bom manter uma dieta ali. Não, é obrigado. Né? Não é bom, é obrigado. A água, quanto quiser, né, mas tem que ser muito. E vamos dizer assim, eu ainda estou em acompanhamento, né. Claro. No início eu ia no médico uma vez por semana, exame de sangue, etc. Agora eu estou indo de 15 em 15 dias, né. Ele fala: "Você foi promovido", então eu fui promovido para ir de 15 em 15 dias. E o acompanhamento é aquela rotina, fazer uma série de exames, a medida da creatinina, principalmente, e tomar medicamento, imunossupressor e essas coisas. Muito medicamento, gente. Vocês não acreditam a quantidade de medicamento que tá, parece Mas tem suicídio. previsão de ir diminuindo? No hospital, o chama Tracolino, imunossupressor, eu tomava acho que 15 por dia. E agora eu tô tomando 3, né. Nossa. Mas, tipo assim, são vários medicamentos, né, muito cuidado, porque, defesa tá totalmente aberta, né. Então Sim. eu ando de máscara sempre que necessário, quando eu vou em um lugar que tem muita gente, eu ando de máscara, eu tomo alguns cuidados, mas é isso, cuidado, como a médica falou para mim: "Você continua sendo um paciente renal crônico, tem que continuar tomando cuidado, o resto da vida", né. Eu sou Sim. obediente a médico, o médico manda, eu faço. Que bom, que bom. Ai, eu fico muito feliz, assim, com essa parte que a gente chegou da nossa conversa, de ter dado certo o transplante para você, de você estar se adaptando. Como você falou, não lida tão bem, você não lida tão bem com mudanças, mas é uma ótima mudança, né? Vamos olhar por esse lado. E daqui para frente só esperança de tudo ficar indo melhor, né? Porque assim, para quem é paciente renal, como você falou ali no início, se poda de muitas coisas, né. Então vamos dizer assim, tem gente que viaja, né, conheci pessoas que vai para Recife, tirar férias, mas aí você tem que arrumar uma clínica lá para ir fazer hemodiálise lá. E aqueles dias são, sagrados, você tem que fazer, não tem opção de não fazer. Então, você se boicota onde vai. Então, na prática,
Eu não vejo uma praia há muito tempo, né? Porque assim, se não é para ser legal, se é para ir para a praia para ficar indo na clínica imobiliária, eu prefiro não ir. E então é assim, agora acredito que uma coisinha ou outra dá para ir vivendo, vamos dizer assim, de uma forma mais normal. Fala assim, tem risco ainda de dar errado? A orientação cumpre aquilo que está prescrito, que o risco de você ter problema É é baixo. menor, né? Então é isso que tem que fazer, é cumprir tudo aquilo que está sendo prescrito para não dar, para não perder. É muito interessante eu comentar uma coisa contigo. É, eu achei bastante estranho. O acompanhamento lá no Hospital do Rim, enquanto eu estava internado, era de uma médica fantástica, doutora Marina, e aí na alta, né, quando ela foi da alta, mas foi o doutor Medina, que é um dos fundadores do hospital, foi junto com ela. E ele foi lá, espero que ele não fique bravo comigo, ele vai lá e além da alta, ele fala assim, olha, você recebeu um rim no seu transplante, cuide muito bem dele, eu não quero ver o senhor aqui de volta. Então é isso, o toque que eles dão é esse, cuida disso que você conseguiu, porque é muito difícil conseguir outro, né. Então é isso que a gente tem que fazer agora, é cuidar para que tudo dê certo e continue indo bem. E vai dar, e vai ir muito bem, com Sim. certeza. E marcar a praia, né? Marcar para ir pra praia, Não, já tá na o hora. meu primeiro desafio, que era uma das coisas que eu tinha comentado inclusive, minha filha mudou para o interior e eu não fui ainda visitar, meu primeiro Visitar a desafio vai filha. ser ir lá agora. Eu não antes eu viajava sempre, porque inclusive eu viajava muito trabalhando, mas faz muito tempo que eu não viajo, então vai ser o primeiro desafio, né. E depois a gente dá uns voos um pouquinho mais longos, vamos ver. Perfeito, combinado, eu quero ficar sabendo disso, Tá hein. bom, Muito obrigada, quero te agradecer, a gente chegou no final da nossa conversa, eu que que foi agradeço. maravilhosa. Eh, Quero te desejar tudo que há de melhor na sua recuperação pós-cirurgia, na sua adaptação com novos e saudáveis rins. E, de novo, agradecer pela sua presença aqui, compartilhando a sua história com a gente, com quem está ouvindo. Tá bom, agradeço muito. Eh, Sempre que necessário para falar sobre tudo que eu passei, contar a história, estou aqui à disposição, tá bom? Pode deixar que eu vou chamar. Tá bom. E para quem está em casa, a gente se despede também, mas antes lembrar vocês de interagirem com a gente, mandar perguntas nos nossos vídeos, interagir nas redes sociais da Nefrostar, que é @nefrostar, e eu espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.